Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Dia de hoje, dia 15 de novembro de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 88.500 dólares americanos, com uma correção nas últimas 24 horas de aproximadamente 0,7%. Então, se a gente estava vendo ali o Bitcoin, se a gente chegou a ver o Bitcoin atingindo all-time high, 93 mil dólares, se estabelecendo durante um tempo acima dos 90 mil dólares, agora ele está tendo uma correção sim nessas últimas 24 horas, entre essa quinta e essa sexta-feira, e nesse momento ele está em cerca de 88.500 dólares americanos. Essa correção está podendo ser vista por todo o mercado cripto, não é uma exclusividade do Bitcoin. O Ether, por exemplo, segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento, nas últimas 24 horas, está tendo uma correção de aproximadamente 2,4%, com cada unidade custando aproximadamente 3.030 dólares americanos. De qualquer forma, o saldo dos últimos 7 dias, o saldo da última semana das principais criptomoedas continua extremamente no verde. Dentro do top 10 existem três criptomoedas, mas duas estão se destacando mais, que estão conseguindo ter uma variação, uma valorização positiva forte nas últimas 24 horas. A que vale menção primeiro é XRP, o token XRP emitido pela Ripple, que é o sétimo maior criptoativo do mercado, que nas últimas 24 horas está valorizando cerca de 22,5%. E a gente também tem que falar da Cardano, que é o nono maior criptoativo do mercado e que nas últimas 24 horas está valorizando aproximadamente 20%. Então esses dois são os que estão destoando dentro do top 10, mas a maior parte assim, desse top 10 está tendo alguma desvalorização. E a gente já conseguia prever isso a partir do resultado até dos ETFs de ontem, né? Porque o ETF de Bitcoin Spot do dia 14, a gente viu pela primeira vez, depois de uma boa sequência de dias positivos, a gente viu um outflow, a gente viu um número negativo, um saldo negativo nos ETFs de Bitcoin Spot. No dia de ontem, a gente teve uma saída de aproximadamente 5.000 unidades de BTC, para ser mais específico, 5.015 unidades de BTC, com o ETF da Fidelity liderando as saídas com mais de 2.000 bitcoins de saída. E a gente pôde ver a mesma coisa no ETF de Ether Spot. A gente viu 1.000 unidades de Ether Spot saindo, 1.000 unidades de Ether, saindo desses ETFs de Ether Spot, o que em dólar americano dá cerca de 3 milhões de dólares, e com o ETF da Grayscale liderando as saídas. O que para mim é algo extremamente normal, afinal de contas, o Bitcoin esticou, as principais criptomoedas esticaram, o Ether esticou e as pessoas, os investidores, estão realizando lucro. Isso ainda por cima é uma característica que a gente vai passar a ver mais, especialmente por causa desses produtos de ETF. Os ETFs é um produto que é negociado na Bolsa de Valores, então é muito fácil uma empresa, uma organização ou então um investidor do mercado financeiro tradicional que não sabe, não quer aprender a negociar diretamente com exchange, ele vai lá e compra via ETF. Esse tipo de investidor, ele tem muito mais, entre aspas, desapego por realizar o lucro do que quem está vindo já há longo tempo do mercado cripto. Você que está vindo há longo tempo do mercado cripto, você sabe como é que é. Você vê esticando de 60 para 90, você fala, acho que pode chegar a 100. Quando chegar em 100, você vai falar, acho que pode chegar no 110. Mas o investidor do mercado financeiro tradicional, na hora que bater ali aquele percentual que ele estabeleceu previamente, ele vai liquidar, ele vai vender, ele vai realizar o lucro. Então, isso já era esperado que acontecesse essa realização de lucro. E além disso, teve um outro fator. A gente teve também divulgado os dados de inflação nos Estados Unidos que superaram ligeiramente as expectativas do mercado. Então, esse declínio do Bitcoin que a gente viu, essa queda do Bitcoin que a gente viu entre ontem e hoje, já era esperada e, na verdade, ela acompanhou também os futuros do índice S&P 500, que recuaram de 6.023 para 5.980 em um período de 4 horas. Como resultado, os traders agora questionam a extensão dessa correlação e quando as características do Bitcoin como proteção contra a inflação poderão oferecer alguma defesa em um cenário de inflação persistente. Mas é natural que isso aconteça, pelo menos durante o momento. A gente tem visto, sim, essa correlação entre o S&P e o Bitcoin, mas de qualquer forma a gente sempre consegue ver também o Bitcoin recuperando muito mais rápido e tendo altas muito mais significativas. Se isso vai continuar a longo prazo ou não, a gente não consegue cravar, mas de qualquer forma essa queda já era algo
previsto, afinal de contas, realização de lucro por causa da grande esticada, de 68 mil dólares para 93 mil dólares o Bitcoin, por exemplo, e além disso, o dado da inflação da economia americana veio ligeiramente superior ao que era esperado pelo mercado. Dando continuidade ao episódio do Giro Bitcoin de hoje, mas vindo agora para o Brasil, o volume declarado de compra e venda de criptomoedas atingiu o valor mensal recorde de 115,7 bilhões de reais em setembro, de acordo com o relatório de dados abertos da Receita Federal que foi divulgado no último dia 13 de novembro. Na comparação com o mês anterior, quando 28,3 bilhões foram movimentados, o crescimento foi de 304%. Esse montante contabiliza transações realizadas tanto por meio de exchanges de criptomoedas das corretoras tradicionais e internacionais que foram declaradas pelos usuários, quanto as negociações firmadas diretamente entre pessoas físicas e jurídicas, ou seja, com o seu P2P, com o seu ATC. O crescimento registrado em setembro concentrou-se em operações realizadas à margem das exchanges, que foi 97,1 bilhões de reais, que é o equivalente a 84% do total. E esse dado, na verdade, ele corrobora, ele confirma ao que a gente consegue perceber empiricamente, o que a gente consegue perceber no dia a dia aqui no mercado cripto. Quanto maior é o preço do Bitcoin, quanto maior é o preço do Ether, maior é a demanda pelas pessoas quererem saber sobre e começarem a querer se expor. Ao invés das pessoas quererem entender, estudar sobre no momento de baixa, não. Eles esperam um momento de alta para poder começar a estudar, para poder começar a comprar. E é justamente isso o que esse dado traz para a gente de uma forma empírica, de uma forma prática. O volume disparou quando o Bitcoin disparou também. Dando continuidade ao episódio de hoje, as batalhas legais em andamento entre empresas e o regulador de valores imobiliários dos Estados Unidos, que é a SEC, provavelmente desaparecerão com a reeleição do Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. E quem está falando isso é o CEO da Consensys, o Joy Lubin. Meu palpite é que de uma forma que não seja constrangedora, eles encontrarão maneiras de arquivar ou resolver os casos. Essa foi a declaração do Lubin ao Cointelegraph na DevCon 2024, que está acontecendo agora na Tailândia. Abre aspas. Talvez não todos os casos, talvez não todos os elementos do caso, mas tenho a sensação de que a nossa indústria vai economizar centenas de milhões de dólares daqui para a frente. Vale ressaltar que uma das promessas de campanha do Trump, que inclusive foi feita pela primeira vez na Bitcoin Conference, que aconteceu esse ano em Nashville, foi justamente demitir a diretoria atual da SEC, com a figura do chairman, do presidente Gary Gensler, e colocar uma diretoria, uma liderança mais pró-cripto, mais pró-Bitcoin, mais favorável à indústria de criptomoedas de uma forma geral. Então esse entendimento do Joy Lubin, do CEO da Consensys, sobre o que vai acontecer no mercado cripto agora em relação à SEC, é algo que o mercado todo está prevendo, que o mercado todo está otimista em relação a isso. Inclusive, esse foi um dos grandes fatores que levaram ao apoio maciço da comunidade de cripto à reeleição do candidato republicano, do então candidato republicano e agora do próximo presidente, Donald Trump. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio da semana que vem. Valeu!